Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone na sua Band TV. Seu espaço dedicado a informações sobre aposentadoria, direitos do trabalhador, funcionalismo público, segurança, transporte, planejamento financeiro, dentre outros tantos assuntos. Neste domingo, quem responde às dúvidas sobre aposentadorias e direitos dos empregados é o especialista doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Também contamos hoje com a presença da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Como anda a segurança no nosso estado? E por quê? As respostas nós iremos conferir com o diretor Alex Caiel da Silva. Em nome da federação que representa os servidores públicos do Rio Grande do Sul, a FESERGS, contamos com a participação da secretária-geral, Eunice Belo. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a justiça em foco. A Fazenda Pública somente pode inscrever em dívida ativa e cobrar pela via das execuções fiscais os créditos que resultam de suas atividades típicas. Com esse entendimento, o TRF3 extinguiu uma execução fiscal proposta pelo INSS para cobrar valores referentes a benefício previdenciário pago por erro a um segurado da autarquia. Na decisão, a Justiça proibiu a Fazenda Pública de inscrever em dívida todo e qualquer crédito a seu favor. E, no caso, o entendimento foi que a natureza do crédito não permite a sua inclusão na dívida ativa, já que não se refere a contribuições previdenciárias, mas a valores recebidos pelo beneficiário por erro administrativo do INSS. Boa decisão do TRF3. O INSS queria abreviar o caminho no judiciário e errar pela segunda vez. A Justiça fez valer as regras legais e também o ditado: pagou mal, paga duas vezes. Bem, agora vamos começar o programa de hoje respondendo aos nossos telespectadores. Sempre lembrando, né? Na interatividade, pelos nossos meios de comunicação, não se esqueça de deixar o nome e a cidade onde você está falando, tanto pelo e-mail quanto pelo telefone. Bom, o José, lá de Montenegro: sou pedreiro, tive acidente de trabalho com fratura no cotovelo. Com as sequelas, não consigo mais exercer a minha profissão. Posso entrar com algum pedido junto ao INSS para ter direito ao pecúlio? Essa é a dúvida, doutor Marcelo de Jesus, do José, nosso telespectador lá de Montenegro. Obrigado por estar com a gente e um bom dia. Muito bom dia, doutor Solano, muito bom dia aos integrantes e aos nossos queridos telespectadores. Seu José, na pergunta, o senhor nos refere que, com a sequela, não consegue mais exercer as suas atividades profissionais. Se isso for verdadeiro, o senhor deve perseguir a manutenção do seu auxílio-doença ou mesmo a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o pecúlio ou auxílio-acidente, ele é devido em casos onde há uma sequela, mas essa sequela ela apenas diminui a capacidade laboral. Se essa sequela impede o trabalho, é um caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, o senhor deve procurar um advogado para ingressar com uma ação contra o INSS, postulando a manutenção do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, sucessivamente, o pecúlio, que é o auxílio-acidente. Perfeito. Outra questão, também sobre benefício de incapacidade, vem lá do município de Canoas, final do telefone 7260. Recebo o benefício por doença, tenho 66 anos de idade. Corro o risco de perder esse benefício? Com essa recessão no Brasil, tenho medo, né? E não faço mais perícia. Bom, é notória a crise do Brasil, a crise gravíssima do nosso Estado, mas, sinceramente, eu não creio que essa crise vai chegar ao ponto do governo cancelar benefícios previdenciários, seja ele uma aposentadoria por invalidez, seja ele um auxílio-doença, ou então um benefício, até mesmo benefício assistencial. A minha opinião, eu não acredito que isso possa acontecer. Na minha opinião, o senhor pode ficar tranquilo. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente na manhã desse domingo, respondendo as questões aqui
pelos nossos canais de interatividade, né? Vamos falar agora com um representante da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, o Alex Cael da Silva. Movimentações tanto no Palácio Piratini, movimentações na Assembleia Legislativa e, infelizmente, elas, no que toca aos servidores públicos, negativas. Alex, tivemos aí a aprovação, então, do projeto limitador das requisições de pequeno valor, né? Hoje a realidade já mudou bastante para quem tem crédito na Justiça e, além disso, há uma possibilidade muito forte, né? Hoje já é dia 22, final do mês chegando, parcelamento de vencimentos dos servidores. Como de praxe, o governo deixando para o finalzinho, sempre ali, nos minutos finais, 45 do segundo tempo, ele vai dizer se vai parcelar ou não vai. As associações, mais do que nunca, estão atentas a esses movimentos. Qual é o planejamento para esse mês? A gente tem que tratar sempre, como no futebol, né? Jogo a jogo, mês a mês aqui no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aqui aos companheiros da bancada e os nossos telespectadores. Pois bem, Solano, a questão toda é a preocupação que fica para nós, assim, que não tem conseguido mais a gente parar, é o que o governo do estado do Rio Grande do Sul pretende para as pessoas desse estado. Esta é a nossa pergunta e a gente não tem conseguido mais responder. São 11 meses de governo, né, indo já para o 12º mês aqui, poucos dias, e o governo do Rio Grande do Sul até agora só tirou, né, e só tirou das pessoas que não têm mais nada a oferecer. Agora, recentemente, a última coisa que tirou foi dos aposentados, dos pensionistas, a possibilidade de receberem, né, aquela dívida que o Estado fez para as pessoas com a questão da redução do teto da RPV, né, das RPVs. E o pior de tudo era a armadilha que tinha naquele projeto de lei, que passou despercebido pela maioria, que o artigo 8º do projeto de lei ele prevê a retirada, inclusive da lei, da legislação, do 1,5%, né, da receita corrente líquida do Estado para garantir o pagamento dos precatórios e RPVs daquele percentual. Ou seja, a partir de agora o governo está autorizado a não pagar mais nenhum centavo de RPVs e de precatórios, né, com o argumento que tem sido a praxe do governo até agora, de que não tem recurso e nós não vemos um movimento do governo em criar condições, em criar recursos para isso. Mesmo que nós já tenhamos aqui várias vezes dito, né, que os grandes devedores desse Estado não são cobrados, que os sonegadores não são cobrados e o governo, então, escolheu os servidores públicos, que são quem prestam o serviço para o conjunto da sociedade, quando o cidadão ele vai no Tudo Fácil, quando o cidadão ele está na rua precisando do policiamento, quando ele está precisando de um médico, enfim, para uma assistência de saúde ou quando numa escola, é o servidor que presta o serviço, não é o governador do Estado, né, que daqui 3 anos, quando terminar o seu mandato, vai levar a aposentadoria integral, né, enquanto governador, para toda a sua vida. E isso não se toca nesse Estado. E o que o governo faz, então, 11 meses é tentar acabar, destruir com o Estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, é isto que o governo Sartori, com seus aliados, principalmente o deputado Feltz, como secretário da Fazenda, o deputado Biolk, chefe da Casa Civil, né, tem conseguido fazer nesse Estado. Pois, justamente, essa temática, né, que é tratada com seriedade pela SSTBM, também é vista com preocupação pela Federação Sindical dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, que está conosco na manhã desse domingo. Eu já agradeço a sua presença. A secretária-geral, Eunice Belo. Eunice, a FESERGS também está muito preocupada com os últimos acontecimentos, essa redução no teto das RPVs, as requisições de pequeno valor, que acabou se concretizando pelos deputados estaduais, e o possível parcelamento nesse mês, o mês de novembro. Como que a FESERGS vê esses últimos acontecimentos e planeja o mês 11, o mês de novembro de 2015. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores, em especial aos servidores públicos desse Estado. Agradecemos por estarmos aqui presentes e poder falar para os nossos servidores e até para a sociedade gaúcha essas questões todas referentes ao servidor público. Nós, enquanto federação, vimos sim com muita preocupação a questão do parcelamento de salários, mas a federação tem processos já na justiça, processos para que não haja esse parcelamento. Inclusive a categoria que eu represento, né, que são os servidores do DAER, nós temos já processo julgado e nós, na realidade, o DAER não poderá parcelar o salário dos servidores do DAER. E assim a federação também
Então, por consequência, né, os servidores do Estado aí vão tendo, seja através de suas entidades ou seja através da federação, ações judiciais nesse sentido. Sim. A preocupação é muito grande, a gente entende, né, a situação do Estado, mas também a gente trabalha, e nós, servidores, já junto com o Movimento Unificado, né, da qual o nosso colega aqui participa, né, colega Kael, porque participamos desse grande movimento de servidores nesse Estado, e nós lá já também fizemos propostas ao governo do Estado. Quer dizer que, na realidade, está havendo um pouco de reticência dele com referência a isso, né? Com referência a essas questões, porque nós já fizemos encaminhamento de várias propostas para que o governo encaminhasse de uma melhor maneira essa situação hoje do Estado, né? Tanto com referência a salário, como outros projetos, né? Como disseste bem, o pacote de maldades, e parece que vem outros por aí, né? Sim. Que são muito grandes para os servidores e para a sociedade em geral. Uma questão bem importante, né, e que preocupa a todos os servidores é a questão do pagamento do 13º. Como que isso vai ficar? Dando um recado aí para o servidor público que está nos assistindo, Eunice. Nós esperamos que isso não aconteça, mas se vier a acontecer, certamente nós, enquanto federação, iremos tomar providências, né, assim como já fizemos com a questão dos salários. E eu até acredito que o próprio governo vá talvez procurar junto ao Banrisul, enfim, como até no passado já fizeram isso. Porque é uma situação, desde que eles realmente paguem as nossas contas com o banco, né, que não tenhamos juros a pagar. Sim. E que o governo arrume um encaminhamento o melhor possível para o servidor. Alex, a SSTBM também atenta a essa questão do 13º para sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. Sem dúvida alguma, Solano, sempre atento, né, e vendo quais serão as ações do governo, mas nós não temos muita esperança, né, na questão do recebimento do ponto de vista direto do governo. Vai ter que ser um encaminhamento, como já aconteceu em outro governo do PMDB, né? Parece que cada vez que o PMDB ele vem ao governo, as coisas se repetem, né? A incapacidade de gestão, a incapacidade de fazer a coisa funcionar, o servidor público como grande vilão da incapacidade de gestão dos gestores públicos, a sociedade sempre pagando o pato, porque daí não tem segurança, não tem saúde, não tem educação. É o PMDB se repetindo, né, à frente do Estado, sempre fazendo as mesmas maldades, e esperamos que desta vez a população do Rio Grande do Sul fique atenta a isso, para daqui 3, 4 anos ou 8 anos não repita o mesmo erro, né? Porque daí vem outro cordeiro, né? Vem outro lobo na pele de cordeiro e a população mais uma vez é enganada. Esperamos que isso não aconteça mais. Tomara. Porque a repetição do PMDB a cada vez que está no governo é isso. Realmente, tomara que isso não aconteça. Daqui a pouquinho mais, a SSTBM e FESERGS aqui no Boca no Trombone. Doutor Marcelo Amiliado de Jesus, olha, essa questão o amigo já tratou aqui na TV e também na rádio, né? O Alfredo, estou aposentado há 4 anos, tem como solicitar a desaposentação? Como é que está esse tema? Teve andamento, teve seguimento, esse processo que está lá no Supremo Tribunal Federal, doutor Marcelo? Infelizmente não, né, doutor Solano? O senhor Alfredo, ele refere que já trabalhou 4 anos após a aposentadoria, né, está com processo de desaposentação e continua parado. Eu só queria fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, que não há tempo para ingresso com a ação de desaposentação. Ainda mais agora que a desaposentação legal não passou. Então, não há tempo, ele fala em 4 anos, pode ser até menos, 2 anos, 1 ano, não há tempo, tá? O que nós precisamos é fazer um cálculo do novo benefício e que esse benefício seja maior que o antigo. O processo está empatado em 2-2 e desde o final do ano passado está na mão da nossa ministra Rosa Weber, que parece dar sinais de que não vai colocá-lo em pauta enquanto a sua chefe, Dilma Rousseff, não assim autorizar. É curioso, no mínimo, esse posicionamento da ministra Rosa Weber, porque enquanto magistrada da Justiça do Trabalho, doutor Marcelo labuta há muitos anos na Justiça Trabalhista aqui do Estado, sabe disso, pode corroborar isso. Enquanto magistrada, enquanto desembargadora do próprio TRT 4, né? Ministra do TST, sempre foi vanguardista na defesa dos direitos dos trabalhadores. Por que essa inversão agora? Muda tudo quando chega lá no Supremo? Pois essa é a grande questão. Ela nos parece que ela tem um dever de gratidão com a indicação que foi feita pela Dilma, né? E
Ela que era uma ministra pautada por questões sociais, agora está lá trancando o processo de muitos brasileiros que estão aguardando a questão, o julgamento da desaposentação. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bem, vamos fazer agora um curtíssimo intervalo. Depois voltamos com mais dúvidas respondidas e o bate-papo com as entidades que participam no programa de hoje. Boca no Trombone ano 26. Muito mais interatividade para você. Sergues, 25 anos, a luta continua. Sergues, 25 anos, a luta continua. Estamos de volta com mais Boca no Trombone e seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Lá de Novo Hamburgo, o Oscar trabalha com produtos químicos e recebe insalubridade de 20%. Não deveria receber a periculosidade, aproveitando seus conhecimentos na área do direito do trabalho, hein, doutor Marcelo? Pois é, doutor Solano. O seu Oscar, né, de Novo Hamburgo. Num primeiro momento, eu diria que o adicional de insalubridade em grau médio, 20%, está correto. Agora, o seu Oscar nos refere que trabalhava em contato com produtos químicos. Que produtos químicos são esses? Podem ser inflamáveis, pode ser um explosivo. Eu não sei quais são esses produtos químicos. Então, pode acontecer de um mesmo agente ser insalubre ao mesmo tempo e periculoso, né? E aí como é que fica a situação nesse caso? Sendo o mesmo agente insalubre e periculoso ao mesmo tempo, caberá ao empregado a opção por aquele adicional que lhe for mais vantajoso. Não se desconhece, doutor Solano, que algumas decisões da nossa Justiça do Trabalho, de maneira isolada, é bem verdade, Sim. Tem uma turma do TST, inclusive, entendem que é possível essa acumulação, é possível receber concomitantemente o adicional de insalubridade com o de periculosidade, mas isso é exceção da exceção à regra, né? Então, no caso do nosso telespectador, se houver essa concomitância de adicionais, ele terá que optar pelo mais vantajoso. Mais uma aqui de cunho trabalhista também, o Odone, lá de Estância Velha. Por que a mesma função é considerada insalubre numa empresa e não em outra? Intrigante pergunta, né, doutor Solano? A questão é a seguinte, pode haver, no primeiro momento, assim, numa análise mais superficial, é estranho. Por que a mesma função, empresas diferentes, um recebe insalubridade, outro não, né? Agora, isso pode. Por que isso pode? Eu vou citar um exemplo rápido, tá, para que o senhor entenda o porquê que pode haver essa discrepância. Tá? Vamos imaginar duas empresas de ônibus. A empresa A, mais antiga, que tem uma frota toda com ônibus com motores na dianteira. E uma empresa B, mais moderna, que tem uma frota de ônibus todos com motor na traseira. Né? Aquele ruído para aquela empresa que possui o ônibus com motor na dianteira vai ser muito mais prejudicial ao trabalhador do que aquela outra empresa, né? Então, pode acontecer de uma empresa, dadas as circunstâncias, ter a insalubridade, ter que pagar o adicional de insalubridade e outra não. Varia, na verdade, caso a caso. Perfeito. O doutor Marcelo segue com a gente na manhã desse domingo, prestando a consultoria aos nossos telespectadores. Eunice Belo, secretária-geral da FESERGS, presidente do CISDAER. Eunice, uma temática que nas últimas semanas vem tomando corpo e os dirigentes sindicais estão muito preocupados, né? Com o posicionamento de parte do governo Sartori de tentar colocar uma mordaça no movimento sindical. Por que mordaça? Por que eu falo dessa forma? Porque tenta o Palácio Piratini fazer com que os dirigentes sindicais que são cedidos para estar representando as entidades, para servir de interlocutores nas negociações e por um direito constitucionalmente firmado, está lá, artigo 8º da Constituição Federal, que eles assim o façam, né, sem prejuízo
dos seus vencimentos, sem prejuízo dos valores a que tem direito como servidor. E o Palácio Piratini sinaliza com uma possibilidade de corte desse direito constitucional, reforço. Como que a FESERGS vê isso? Como que a FESERGS vai tratar essa questão? É verdade, Solano. Isso aí a gente tem ouvido bastante, esses rumores de que nos próximos pacotes, né, que vão à Assembleia Legislativa, que estariam um projeto desta forma. Nós vamos estar dentro da Assembleia Legislativa, isso é um direito constitucional, né, de todos os servidores que têm mandato classista. Eles até começaram colocando o salário de dirigentes sindicais, fazendo a busca na questão dos salários dos dirigentes sindicais. Mas ali a gente pode ver que tem muitos que estão aposentados, inclusive. Então, não é tudo aquilo ali que o governo vai continuar pagando, sim, porque é devido a esses servidores, né, que ao longo de suas carreiras eles foram ganhando e foram por direitos que obtiveram. Claro. Então, na realidade, ele não vai diminuir o pagamento a esse servidor, a diferença, né, desses salários com o Estado para pagamento desses servidores. Por quê? Porque muitos servidores que eles já estão aposentados. Então, com isso, o Estado precisa pagar. É óbvio que nós vamos buscar os direitos na Constituição. Eu acho que, em primeiro lugar, o nosso país e o nosso Estado tinha que lutar pela 151, que é isso que regulamenta o sindicalismo no serviço público. E é isso que nós precisamos, na realidade. Vamos estar lá, sim, lutando para que não aconteça nada de pior, né, para nós, dirigentes sindicais. Porque nem todas as entidades têm a condição de efetuar o pagamento de seus dirigentes, seja do seu presidente ou da sua diretoria, enfim. Nem todos têm essa condição, porque, principalmente os que são ligados ao executivo, né, que são... as entidades recebem proporcionalmente daquilo que seus servidores têm de ganho. Não tenha dúvida. Não tem condições de e parece, né, de acordo com a fala da presidente Eunice, não é, Caiel, que o governo ele realmente não tem qualquer tipo de pensamento no sentido de cumprir o que a Constituição prevê, de cumprir aquilo que está estipulado. Aconteceu na questão das RPVs, digo isso porque as RPVs elas poderiam ter uma alteração no seu teto, mas 180 dias contados da data da promulgação da emenda 62. E a data, sabe quando é que foi, telespectador? Lá em 2009. Então, teria até meados de 2010 para fazer isso. Não fez. Fez agora, ou seja, inconstitucional. Agora, com essa sinalização aí de corte nos vencimentos dos dirigentes sindicais, mais uma vez está tentando rasgar a Constituição. Essa reiteração, como que a gente pode interpretar isso por parte do governo estadual? É a tônica do governo, né, de descumprir a lei, de passar por cima do que a legislação estipula, de passar por cima dos direitos. Mas quando o governo quer fazer isso, é pior do que isso. É pior que isso. Se a gente pensar o movimento sindical, que remonta a mais de século, né, ele foi uma forma de poder construir um processo democrático nas sociedades. Né, porque esse movimento que nós estamos aqui fazendo nesse momento, podendo denunciar os desmandos desse governo, né, nós só podemos fazer porque nós estamos ligados, vinculados às instituições que representam servidores e, representando servidores, representam o conjunto da sociedade. Porque quando a gente vem lutar por um serviço público de qualidade, é para quê? É para que a população ela consiga receber este serviço, né, da maneira que ela deseja, da maneira que ela necessita, a partir dos impostos que cada trabalhador, cada trabalhadora recolhe, né, de maneira indiscriminada a cada compra que a gente faz. Então, quando o governo ele quer fazer esse movimento de retirar, ele quer que nós não estejamos aqui. Nós estejamos aqui para quê? Para não poder falar para a sociedade, para o nosso telespectador, denunciando a incapacidade total do governo que está à frente do Estado, capitaneada pelo governador Sartori e, enfim, e por os outros partidos da base aliada, que em 11 meses não apresentaram um projeto para o Rio Grande do Sul, a não ser o projeto de destruição do Estado e de destruir as condições da sociedade poder viver em paz, com o mínimo de segurança no Rio Grande do Sul. Falando em segurança, o clima no estado todo, a gente vem repetindo isso aqui durante vários programas, é da total insegurança, né? Pela falta de recursos humanos, pela falta de estímulo aos servidores de conseguirem tranquilamente exercer as suas funções, e existe ainda a possibilidade do não cumprimento, né, daquilo que foi estabelecido no governo anterior no que toca à recomposição salarial. E aí, Caio? É mais isso, né? Tem uma lei, mais uma lei, mas como o governo está acostumado a não querer cumprir as leis, então a gente já fica, né, alerta em relação a isso.
que está muito claro que nós temos aí uma lei concedendo, e não é aumento salarial, concedendo reajuste das perdas históricas da segurança pública, que faz com que a polícia do Rio Grande do Sul seja que tenha a menor remuneração entre todas as polícias do Brasil. É apenas uma recomposição. Apenas uma parte da recomposição. Não, uma parte da recomposição que ainda em 2018, se a lei for cumprida, e que esperamos que seja cumprida, né, ainda lá em 2018 nós estaremos ainda entre os piores salários de todas as polícias do país. E o governo, né, ele demonstra claramente, né, a gente viu semana passada na imprensa várias vezes, nos jornais, dizendo a clara intenção do governo de não honrar, não é nenhum compromisso, não honrar com aquilo que a legislação ela estipula. E quando o governo faz isso, ele diz que não está nem interessado, que os pais e as mães podem continuar vendo seus filhos morrerem todos os dias por falta de condições de segurança pública nesse estado, que para o governo, como ele está lá com todo o seu aparato de segurança ao seu redor, ele não está ligando, né, a mínima para isso. É isso que o governo está dizendo para a sociedade. É verdade. E acaba acontecendo o que vimos aí durante a última semana, né, os presos lá da PASC, né, a penitenciária de segurança, que deveria ser da máxima segurança aqui no estado, utilizam o sistema carcerário como escritório. Ficam lá diligenciando, despachando para obter vantagens aí no mundo do crime. Uma vergonha isso. Doutor Marcelo Miliato, mais uma questão aqui. Estou desempregado, porém contribuí por mais de 10 anos. Estou em acompanhamento psiquiátrico. Tenho direito à previdência? É o que quer saber o nosso amigo ou amiga do telefone final 8610. Bom, ele não nos refere na pergunta qual foi a data da última contribuição. Isso é muito importante para quê? Para que nós possamos estabelecer o período de graça desse telespectador. O período de graça é aquele período onde a pessoa, mesmo não contribuindo, né, ela vai estar protegida, ela permanece protegida pelo sistema. Esse período de graça pode variar de 6 meses até 3 anos. Portanto, eu indicaria a ele que procurasse um profissional da região dele e que, para que esse profissional avaliasse se o caso dele se enquadra dentro desse período de graça. Se se enquadrar, basta encaminhar um benefício previdenciário de auxílio-doença. Se não se enquadrar, só lhe restará o benefício assistencial. Muito obrigado, doutor Marcelo, ao Alex Cael e a Eunice Belo, que fizeram o Boca no Trombone desse domingo, que vai ao ar na sua Band TV, sempre, todos os domingos. Mais informações sobre o programa, reprises, fotos, vídeos e informações, além do programa lá na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Curta o nosso Facebook, facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca, ano 26, muito mais interatividade para você.